de maquilhagem, 10 dicas de maquilhagem que eu espero ajudarem-te e facilitarem-te essa tarefa, que é ajudarem-te a pôr-te ainda mais linda ou mais lindo graças à maquilhagem, não é? Porque a maquilhagem serve mesmo para ajudar-nos a realçar aquilo que já temos de bom. Por isso, se quiseres saber 10 truques que vão-te facilitar a vida, já sabes, continua por aí. Primeiro truque, para as olheiras, para corrigir melhor as tuas olheiras. Se tiveres as olheiras um pouco mais carregadas, um bom truque é utilizares um neutralizador, isto é, um corretor com cor, por baixo da base e por baixo depois do iluminador que fores utilizar aqui no triângulozinho para dar aquele contorno ao rosto e definir melhor o rosto. Por isso, uma opção que tu tens é, sem dúvida, colocar um neutralizador ou corretor com cor. Eu costumo utilizar um corretor que tem um tom levemente a fugir para o pêssego, porque não necessito, digamos que, de um neutralizador com uma cor muito carregada. Se quiseres saber qual o neutralizador serve para as tuas olheiras, tenho um artigo no blog em que explico qual a cor do neutralizador para cada caso. Deixei o link em baixo para ires lá visitar. Segundo truque, aplica um pouco de corretor no osso da sobrancelha para dar um efeito up, um efeito mais levantado, e além de deixar as sobrancelhas com um aspecto mais bonito, mais desenhado, vai também dar um efeito lift. Este truque tem a ver com o blush. Uma forma de aplicares o blush líquido e ficar com um aspecto mais natural é aplicar com pinceladas num pincel de cerdas sintéticas e depois aplicar normalmente com o pincel como fazes com o teu blush em pó. Isto vai dar a segurança que não ficas com risquinhos, porque às vezes alguns blushes líquidos, quando têm uma pigmentação mais forte, mesmo que sejamos super rápidas a espalhar com o dedo, ficam sempre ali a notar-se uns risquinhos. E outra coisa também, isto é uma dica bónus, aplicares blush líquido antes do teu blush em pó vai-te ajudar a que o blush dure o dia todo, impecável, tipo de manhã à noite, Duracell. Mas não te esqueças, as fórmulas líquidas devem ser sempre utilizadas antes das fórmulas em pó, por isso, caso apliques blush líquido, aplica antes de aplicares o teu pó matificante. Este truque tem a ver com a aplicação do pó. Não apliques o pó logo a varrer o rosto, não, porque isso vais correr o risco de estares a remover a base do sítio. Por isso, aplica com suaves batidinhas que vais depositar então o pó e só depois com o pincel retira o excesso. Um truque para te ajudar a ter, digamos que um acabamento mais profissional na maquilhagem de olhos é, a seguir ao teu primer, aplica uma sombra que seja de um tom similar ao da tua pele e mate em toda a pálpebra até ao osso da sobrancelha. Podes também utilizar pó, o problema dos pós é que não são oftalmologicamente testados e assim com a sombra garanto que não tens nenhum problema de alergias. E ao fazeres isto, o que é que acontece? Depois ao aplicares a sombra no côncavo vais esfumar muito melhor, não vais correr o risco de ficar com um efeito tão carimbo e vai ficar com um acabamento mais bonito, mais perfeito e é muito mais fácil de aplicar a sombra no côncavo, marcá-lo, mas ficar assim de um tom mais esfumadinho. E lá está, se quiseres marcar mais o côncavo, depois é ir com um pincel um pouco mais pequeno, com uma sombra um pouquinho mais escura e fica tudo assim com o efeito mais bonitinho e profissional e perfeito. Outro truque tem a ver com a maquilhagem de olhos, tem a ver precisamente com aquilo que nós todas temos uma enorme dificuldade em atinar, é com o eyeliner. Se queres fazer assim o eyeliner com um puxadinho e não queres que uma ponta fique mais alta que a outra, que fique uma para cima, para norte e outra para sul, um truque muito simples que se calhar até já conheces é aplicar fita cola. Eu costumo aplicar desde o canto externo do olho até à ponta da sobrancelha, porque gosto desta inclinação, mas tu podes pôr mais inclinado, menos inclinado, consoante aquilo que tu gostes, e assim garante que depois ficas sempre com os lados iguais, não fica um a apontar para um lado e outro a apontar para o outro. E se tu queres que a tua sombrinha por baixo da linha inferior das pestanas dure o dia todo impecável, sem esborratar, sem começar ao longo do dia a caírem aqui pozinhos para cima da olheira, um truque é aplicar lápis e depois aplicar a sombra por cima. Isto serve, digamos, para as duas coisas, tanto serve para a sombra durar mais tempo, como para o lápis durar também mais tempo. É aquele truque que tanto dá, é copo meio cheio ou meio vazio, estás a ver a ideia? Por isso, já sabes, se quiseres estar com aqui com a maquilhagem por baixo das linhas da pestana inferior, impecável, já sabes, lápis e a seguir sombra. Quantas vezes já te aconteceu, e de certeza que já aconteceu a toda a gente, estarmos com uma maquilhagem de olhos brutal, linda, maravilhosa, e depois aplicarmos a máscara, foi-se, fizemos demasiada força, ou o que é que quer que seja, ou a pestana tocou, não era de suposto, e de repente estamos com a pálpebra suja com máscara. O truque é utilizares um cartão que tu tenhas, um cartão de visita que tenham dado e que não queres para nada, um cartão de multibanco antigo, e
pousares aí o cartão e já podes aplicar a máscara à vontade. Se um batom tu adoras a cor, mas queres utilizá-lo com a grande tendência do momento, que são os lábios mate, mas ele não é mate, há 2 truques que podes usar. Um deles é utilizares uma sombra de olhos que seja muito parecida com o tom desse batom e aplicares por cima com suaves batidinhas. O outro truque, aplicares para o translúcido. Eu gosto muito de usar a opção da sombra porque até ajuda-me a criar novas cores e o pó translúcido tem o problema de às vezes aclara um bocadinho a cor, por isso eu gosto muito da opção da sombra, mas se não tiveres uma sombra parecida ou da cor que tu pretendes, podes utilizar. O último truque está relacionado com a aplicação dos fixadores de maquilhagem. Existem 2 tipos de fixador, os aerossóis e os líquidos. Os aerossóis não tens problemas em aplicá-los. O problema dos líquidos é que mesmo aplicando com a distância de segurança, podem taxar o rosto demasiado molhado e estragar a maquilhagem de olhos, principalmente se utilizares uma máscara que não seja à prova d'água. Por isso um truque é aplicares o fixador diretamente num pincel de topo achatado e aplicares no rosto com o pincel dando suaves batidinhas. Assim garantes que não vais estragar a maquilhagem de olhos e vais ter a maquilhagem de rosto impecável o dia todo. Espero que tenhas gostado destes truquezinhos. Não te esqueças de comentar, subscrever o canal, dar o like e segue nas redes sociais. Beijo enorme e até ao próximo vídeo.